No estúdio sóbrio da Veja, a colunista Marcela Rahal e o jornalista Matheus Leitão receberam o ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, para uma conversa franca e profunda sobre temas sensíveis da atualidade jurídica e política brasileira. Logo, de início, Marco Aurélio abordou o que classificou como uma clara discrepância de tratamento jurídico, citando a atuação do Supremo Tribunal Federal em julgamentos, envolvendo tanto políticos quanto manifestantes. Estamos vivendo um quadro de dois pesos e duas medidas. Ao falar sobre o julgamento de Lula na 16ª Vara Criminal de Curitiba, comparado aos julgamentos no próprio STF de figuras envolvidas em outras acusações, o ex-ministro questionou a competência do Supremo para julgar cidadãos comuns, o que, segundo ele, extrapola os limites constitucionais. Quando o tema avançou para os episódios de 8 de janeiro, Marco Aurélio criticou duramente as penas aplicadas. Penas de 14, 17 anos para pessoas que depredaram o patrimônio, comparadas às penas de homicidas e latrocidas, não resistem a um exame mínimo de razoabilidade. Ele citou o caso emblemático da manifestante conhecida como Mulher do Batom, que recebeu uma pena de 14 anos por escrever "Perdeu Mané" na parede do STF. Marcela Rahal, com sua condução serena, buscou equilibrar o debate, perguntando sobre a responsabilidade do Estado em proteger as instituições democráticas, enquanto Matheus Leitão provocou discussões sobre os limites entre punição e garantias constitucionais. No encerramento, Marco Aurélio deixou um alerta. O Supremo deve ser o primeiro a observar estritamente a Constituição, porque a história será implacável. Foi uma entrevista que trouxe reflexões importantes sobre o papel do judiciário, o respeito às leis e os riscos de excessos nas instâncias superiores. Assista ao vídeo completo, reflita e compartilhe com quem se interessa por temas relevantes para a democracia brasileira. Bom, seguimos falando sobre o caso Zambelli, né? Lembrando que o ministro Alexandre de Moraes pediu a prisão da deputada e também a inclusão dela na lista de difusão vermelha da Interpol. Para falar sobre isso e outros assuntos relacionados ao Supremo Tribunal Federal, eu tenho o prazer de receber aqui com a gente o ex-ministro da Suprema Corte, Marco Aurélio Mello. Ministro, seja muito bem-vindo, é uma honra falar com o senhor, uma ótima tarde. A satisfação é toda minha, Marcela, falar ao seu programa, ponto de vista, e exteriorizar algumas ideias, o fazendo com desassombro, com espontaneidade, com sinceridade. Muito bem, ótimo. Bom, vou aproveitar então falar sobre o caso da deputada Carla Zambelli. Também o senhor participou do julgamento, se a gente puder fazer um paralelo, são situações completamente diferentes, da extradição do ativista Cesare Battisti, né? Eu queria saber se o senhor acredita que a deputada, se ela for mesmo, né, para a Itália, se o país pode extraditar ela por ela ter dupla cidadania ou não. Há uma diferença básica entre ser nacional nato ou ter a cidadania. O italiano nato não é extraditado, como também o brasileiro nato, nascido no Brasil, não é extraditado. Agora, a cidadania não é obstáculo à extradição. Nós temos tratado com a Itália e, se não tivéssemos tratado, haveria reciprocidade, ou seja, a prática internacional de se realmente entregar aquele que é alvo de uma persecução criminal ao país com quem se mantém relações. E não vejo um obstáculo maior, que ela fique nos Estados Unidos, que ela vá para a Itália, a não ser que um desses países tome o caso como próprio um asilo político. Mas a condenação dela foi por crimes comuns, e não por crime político, que nós não temos a condenação no Brasil por crime político. Uhum. Matheus Leitão, nosso cronista, também participa da conversa. Matheus. Ministro, boa tarde. Prazer recebê-lo aqui. Matheus. Obrigado por estar aqui com a gente. Ministro, eu queria mudar um pouco o rumo da prosa e perguntar para o senhor como o senhor está vendo o julgamento, né, desse caso da trama golpista, né?
É um caso, na minha opinião, importantíssimo, porque foi a primeira tentativa de golpe desde a redemocratização. Mas a Corte tem sofrido muitas críticas, né? Especialmente o ministro Alexandre de Moraes, por algumas decisões tomadas. O senhor pode fazer uma avaliação geral de como o senhor está vendo até agora esse julgamento e até mesmo avaliar como tem sido, né, as decisões dos seus colegas, ex-colegas de togas? Algo que me causa perplexidade. E está ligado à competência do Supremo. A competência do Supremo é de direito estrito. É o que está na Constituição Federal e nada mais. O Supremo não é competente para julgar cidadãos comuns. Não é competente para julgar ex-presidente da República, ex-deputado federal, ex-senador da República, ex-integrante do Tribunal de Contas, de Tribunal Superior, por exemplo. Vamos admitir que eu me envolva em um sinistro, em um desastre de carro com vítima, e tenha que responder, mesmo não havendo culpa, tenha que responder a um processo crime. O meu juízo é a primeira instância, observado o devido processo legal. Fora isso, é uma extravagância. Então, os arruaceiros, ou golpistas, como querem alguns, de 8 de janeiro, para mim, simples arruaceiros. O sinal está ruim. Não, é que o sinal estava oscilando, ministro, mas pode continuar, acho que agora voltou. Posso continuar? Eles têm como juiz natural, observado o devido processo legal, observada a nossa legislação, observada a lei das leis, que é a que a todos submete o legislativo, submete o executivo, submete o judiciário e submete também, como eu dizia na bancada, o próprio Supremo. E eu falava sempre que quando o Supremo avançava e entrava em dele, principalmente avançava em relação a outros poderes, ele lançava um bumerangue que poderia voltar à própria testa. Eu não compreendo essa competência largada. Durante 31 anos, jamais julgamos um processo crime. Tiveram que fazer uma emenda constitucional para remeter as turmas e aí tentar dar conta desses processos, os processos crime, partindo-se, inclusive, para um julgamento que foi adotado na pandemia, o julgamento virtual. Julgamento em colegiado é julgamento físico, é julgamento presencial. E é o olho no olho, com a troca de ideias, os integrantes do colegiado se completando mutuamente, porque tem forma humanística e também técnica diversas. Isso é que é importante. A história será impiedosa com o Supremo amanhã, cobrará esse extravasamento dos limites constitucionais. E há um outro detalhe. Aprendemos desde cedo nas nossas famílias que o exemplo vem de cima. Então, a posição do Supremo tem que ser uma posição exemplar. Eu, por exemplo, como integrante do Supremo, jamais fui hostilizado frequentando o mercado, frequentando locais públicos. Ao contrário, eu era alvo de uma deferência maior. Hoje, os colegas não conseguem mais sair em público sem estarem acompanhados de segurança. Alguma coisa está errada. É tempo de perceberem e evoluírem, que couber evoluir. A problemática da relatoria, tudo que ocorre que tenha alguma ligação com atentado, vamos falar no gênero, à democracia, ao Estado Democrático de Direito, vote para o ministro Alexandre de Moraes. Ele é o relator único desses processos. Abandonou-se algo que é democrático, que é a distribuição do processo. E ele passou a ser o relator a partir do fake news, e que começou errado, porque foi um inquérito instaurado pelo próprio presidente da Corte, e a Corte sendo vítima nesse mesmo inquérito. A Procuradora-Geral da República, Elias Raquel Ferreira, pediu o arquivamento,
quer dizer, o titular da ação penal de uma possível ação penal. E esse arquivamento não foi observado. Precisamos evoluir. É um período, para mim, que permaneci lá durante 31 anos, nos meus 42 anos em colegiado julgador, muito triste. E eu espero uma evolução e tenho que reconhecer que o ministro, quanto às penas aplicadas, na acumulação objetiva de crimes, ele vem, a meu ver, errando a mão nessas condenações. O senhor acha, então, que as condenações, as penas estão excessivas, estão muito altas? Eu não compreendo que arruaceiros possam ser condenados a 15, 16, 17 anos. São penas próprias a homicidas, a latrocidas, não a arruaceiros, a depredadores. A pena, por exemplo, considerado o crime de dano qualificado, porque é o patrimônio público, pode chegar a 6 anos. Mas aí se alude a atentado à democracia, ao Estado Democrático de Direito, e chega-se a essa pena exacerbada. Aquela moça, por exemplo, que utilizou o batom, é uma arma muito perigosa para os homens, o batom, utilizou o batom para sujar a estátua da Justiça frente ao prédio do Supremo, a meu ver, prestando uma homenagem ao atual presidente ministro Barroso, no que repetiu uma frase dele dita em Nova York, foi condenada a 14 anos. Evidentemente, alguma coisa aí está errada, mas, paciência, quando o Supremo decide, não se tem a quem recorrer. Mas vou voltar à tecla inicial. A história cobrará ao Supremo um preço muito alto pelo que vem ocorrendo. Agora, ministro, aproveitando então essa história que o senhor falou desses excessos, o ex-presidente Bolsonaro e apoiadores, eles falam e alegam esse abuso por parte do STF, dos ministros da primeira turma, também reclamam que o caso não está sendo julgado no plenário, e sim só na primeira turma, com menos ministros, né? E eles falam dessa questão de supostos abusos e excessos que estão sendo cometidos durante o julgamento. O senhor acredita que tem algum tipo de abuso nesse sentido no julgamento da trama golpista? Supremo de início é o colegiado maior, é o plenário. É a corte com as 11 cadeiras ocupadas. E um julgamento em colegiado maior é sempre um julgamento mais seguro em termos de presunção de acerto do que o julgamento em órgão fracionado. Evidentemente, processo crime deveria estar sendo julgado no plenário. Agora, algo interessante. Ex-presidente da República será julgado pelo Supremo? Indago. Quando o atual presidente foi julgado como ex-presidente, ele foi julgado pelo Supremo? A resposta é negativa. Foi julgado na 13ª Vara Criminal de Curitiba. E não se articulou a incompetência em si da Vara e a competência do Supremo. Posteriormente, o Supremo acabou, no caso do presidente Lula, concluindo quanto a uma incompetência relativa que estava preclusa, a competência territorial. E aí mandou os processos para várias diversas processos que se chegou à conclusão de que as imputações já estavam prescritas. Mas foi julgado na 13ª Criminal. Mudou a legislação para ter esse julgamento de ex, e aí se julga ex-presidente, se terá que julgar amanhã ou depois ex-deputado federal, ex-senador e os demais mencionados exaustivamente na Constituição como sujeitos ao foro do Supremo. Mudou a legislação? Não, a legislação é a mesma. Passou-se a ter 2 pesos e 2 medidas, o que é condenável. Agora, ministro, tem uma questão que é muito debatida, vamos dizer assim, que é a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Sei que o senhor já criticou aqui algumas coisas, mas eu queria apontar para o senhor coisas específicas. Por exemplo, o fato dele ser alvo de um plano para assassiná-lo, como mostra a Procuradoria-Geral da República, ele seria alvo de um plano, que tentaria matá-lo junto com o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin. Você acha que isso é um impedimento para que ele seja
o relator do caso, especificamente. E, por exemplo, agora mesmo com o Eduardo Bolsonaro, né, tem uma questão de que ele abriu um inquérito porque o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos tentando sanções contra ele. Isso também impediria ele de ser um relator deste caso específico? Vamos começar pela última colocação. Qual é a medula desta sofrida república em termos assim constitucionais? A liberdade de expressão. A liberdade de cada qual, certo ou errado, manifestar-se a respeito de certa matéria. Isso é básico em uma democracia. Agora, claro, prejudicado que acione o judiciário se alcançado na própria honra e acione no campo criminal e no civil. Agora, chegar-se à conclusão de que críticas de início são passíveis de impugnação mediante persecução criminal, é um passo demasiadamente largo e que não se coaduna, vamos repetir, com o Estado democrático de direito. Isso é que precisa ser percebido. O ministro, em certo inquérito, mencionado como uma possível vítima, se é que se elucubrou nesse sentido, ele pode ser juiz do próprio processo? Nós aprendemos nos bancos da Faculdade de Direito que não. Mas ele não se deu por impedido, o colegiado também achou que ele não teria qualquer obstáculo à atuação e ele continua no processo. Por isso é que hoje o Supremo é criticado e é criticado de forma, inclusive, ácida, para descrédito da instituição, não descrédito dos integrantes, porque estão lá de passagem, ocupando temporariamente as cadeiras, para o descrédito da própria instituição, que é o Supremo, o órgão máximo do judiciário do país, o que não é bom, o que não é sadio. Ministro, pelo que a gente acompanhou até agora do julgamento da trama golpista, as provas que foram apresentadas pela Polícia Federal, a denúncia que foi também colocada pela PGR, os depoimentos, né? Agora a gente vai entrar numa fase importante aí do julgamento, que são os depoimentos dos réus, mas pelo que a gente já viu até agora, o senhor vê indícios concretos de tentativa de golpe? Eu não compreendo como se possa cogitar de golpe sem apoio de Força Armada. É algo inusitado para mim. E se disse desde o início, né, que houve uma postura elogiável das Forças Armadas, não dando apoio a qualquer movimento que pudesse tornar insubsistente o pleito ocorrido à eleição verificada. Não vejo como se cogitar de golpe. Agora, em penal, a conjuntura, a simples elaboração de um pensamento não é punível. A cogitação não é punível. Há de indagar-se se tem realmente atos concretos que revelem que estaria com a prática de atos suficientes a chegar-se a tanto, se estaria imaginando um golpe. E golpe sem apoio de uma força do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, é inimaginável. E eu disse mesmo, o ex-ministro da Defesa, que foi também ministro da Justiça e ministro no Supremo, em um programa, o ministro Nelson Jobim. Concordo inteiramente com ele. Ministro, tem uma outra questão que o Supremo está agora, vamos dizer assim, virando seus olhos, que é em relação à regulamentação das redes sociais, que é um problema que nós temos aqui no Brasil, né? E uma das reclamações é que o Supremo esteja legislando em relação a essa pauta. Mas, ao mesmo tempo, se a gente for ver, o Congresso Nacional sentou em cima de uma regulamentação que estava tramitando, o Arthur Lira era presidente da Câmara na época, sentou em cima e isso nunca voltou mais à discussão. Como o senhor vê o Supremo entrar numa questão específica como essa? Você acha que está, vamos dizer, extrapolando o seu poder, ou você acha que, nesse caso, como o Congresso não fez nada, é o caso da Corte atuar? Indaga-se. Rede social é controlável? Nós fizemos um seminário num centro universitário, considerado um instituto que eu presido, o Instituto Uniceu de Cidadania, e discutimos muito esse problema da fake news, da mentira, e chegamos a uma conclusão.
que rede social é incontrolável em si e que a mentira deve ser combatida com a verdade. Eu não sei como vão fazer para controlar redes sociais. A velocidade em si da inserção de notícias na rede social é muito grande, não permite que se faça uma triagem prévia quanto ao que vai ser versado, ou seja, uma censura prévia do que pode ou não ser versado numa rede social. É de uma ingenuidade muito grande imaginar-se isso, e principalmente atribuindo a plataformas a responsabilidade, o crivo a ser exercido, a censura a ser feita. Uma coisa é receber a plataforma uma ordem judicial para retirar da rede e da circulação uma certa notícia. Algo diverso é ela arvorar-se aí ou ter a imposição de implementar uma censura. É algo que eu não consigo imaginar como farão. E a disciplina nós temos hoje, quanto às publicações, feita por quem de direito, que é o Congresso Nacional, mediante as duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado da República. Disse que o Supremo atuará enquanto o Legislativo não fizer. Essa premissa demonstra de forma incontroversa que o Supremo está avançando, então, está legislando de forma temporária para aguardar o Congresso. Quando o Congresso deixa de disciplinar uma certa matéria, ele atua no campo político da escolha. Acha que não é conveniente, sob o ângulo político, disciplinar tal ou qual matéria. E aí, evidentemente, a sociedade é que tem que reivindicar que deputados e senadores, os representantes, atuem. Mas não cabe ao Supremo substituir-se ao Legislativo. Os poderes da República, está pedagogicamente mencionado na Constituição Federal, são harmônicos e independentes. Essa harmonia pressupõe que cada qual atue na área que lhe é reservada constitucionalmente, sem qualquer extravasamento. Inclusive, ministro, sobre isso, o presidente do STF falou ontem, durante o julgamento da regulamentação das redes, e a gente tem um trechinho, vamos colocar aí para a gente acompanhar. O judiciário não está legislando e muito menos regulando em caráter geral, abstrato e definitivo as plataformas digitais. Nós estamos julgando pretensões que chegaram ao tribunal por via de recursos. Vale dizer, ações foram propostas nas instâncias inferiores, houve decisões nas instâncias inferiores e recursos para o Supremo Tribunal Federal. No Brasil, para quem não tenha essa informação, um tribunal não tem a possibilidade de dizer esse tema é muito complexo, esse tema é muito difícil, muito divisivo, vai trazer chateação, vamos contrariar muita gente. Ou não pode dizer tão pouco, já que não tem lei a respeito, eu não julgo. Os critérios adotados pelo tribunal para decidir os casos trazidos perante ele só prevalecerão até que o Congresso Nacional legisle, se e quando entender que deve legislar a respeito. E quando o Congresso legislar a respeito, é a vontade do Congresso que vai ser aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, desde que, evidentemente, compatível com a Constituição. Bom, ele está dizendo aí que o Supremo, até o momento que ele for ali provocado, ele tem que agir, não tem que, enfim, né, analisar se a matéria é difícil ou não, se é complexa ou polêmica, e que depois que o Congresso passar a ter uma legislação sobre isso, aí sim isso passa a valer. O senhor acha que faz sentido isso, né, que o Supremo, nesse caso específico, em que há uma divisão grande, que é um tema importante, em que o Congresso não toma uma decisão, uma atitude, não decide uma lei sobre isso, não deve ter ali um entendimento do Supremo Tribunal Federal? Quando ele aponta que o que virá a ser decidido valerá até que o Legislativo regulamente a matéria, ele admite que se está avançando na normatização do tema. Nós temos um instrumental que autoriza o Supremo a estabelecer regras provisórias sobre certo tema.
é o mandado de injunção. Mas aí, esse mandado de injunção, para se chegar a uma decisão concreta nele, processo, sabe que haja um direito constitucional previsto na Constituição e ainda dependente de regulamentação. A omissão, nesse caso concreto do Congresso, autoriza a que o Supremo estabeleça a respeito de forma, vamos repetir, provisória, mas é uma exceção, e toda e qualquer exceção deve ser interpretada de forma estrita e não de forma elástica, apanhando outras situações jurídicas. A meu ver, se tem a regulamentação quanto à comunicação em si, já aprovada pelo Congresso, e essa regulamentação quanto às plataformas mesmo, ela prevê que, no caso de ter-se decisão judicial, a plataforma há de cumprir a decisão judicial. Fora isso, é ter-se o estabelecimento de regras. Não concordo com o ministro-presidente Barroso no que aponta que a atuação é uma atuação provisória. Mas em que campo? No campo da norma não cabe essa atuação provisória. Foi o que eu disse. Quando o Congresso não atua legislando, é porque ele adota uma opção política e essa opção política precisa ser respeitada. Ministro, uma outra crítica muito repetida em relação a esse processo da trama golpista é a delação do tenente-coronel Mauro Cid, ele que foi ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, resolveu fazer uma colaboração premiada, deu muitas informações. Na minha avaliação, a PGR conseguiu avançar, né, nas informações, na busca por provas, assim como a Polícia Federal. Mas uma das críticas é o tanto que a delação de Mauro Cid vamos dizer assim, é importante nesse processo, e também como em alguns momentos ele mudou a versão e nada aconteceu de punição. Como se houve essa questão do tenente-coronel Mauro Cid e a sua colaboração premiada no processo? Em primeiro lugar, uma baita traição por um ajudante de ordem. Isso na visão leiga, né? Em segundo lugar, o que é a delação? É uma tentativa de colaborar com o judiciário na elucidação de fatos? Não. A delação visa apenas a que o delator salve ou tente salvar a própria pele. Há advogados que não aceitam que o constituinte faça delação e deixam até o processo. Não vou citar exemplo, que não cabe citar. Mas, a meu ver, a delação é um ato de covardia, não é um ato elogiável. Eu, por exemplo, restabeleci minha inscrição na seccional da OAB do meu estado, do Rio de Janeiro, não para advogar, mas se tivesse voltado à advocacia, jamais admitiria que um cliente meu partisse para a delação. Eu deixaria de ser o representante processual dele, como eu conheço criminalista que assim atua. Por quê? Porque é algo, sob todas as óticas, algo condenável. O delator, vamos repetir a exaustão, não busca colaborar com o judiciário na elucidação dos fatos. Busca apenas salvar a própria pele. E pode chegar a delatar, inclusive, parentes para fazê-lo. Muito bem, a gente teve aqui uma conversa interessante e importante com o ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello. Ministro, muito obrigada pela participação do senhor aqui.